Eu acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado, povo querido, família Betânia, primeiro pensamento que me vem à cabeça e me ajuda a rezar hoje é da primeira leitura, onde se montam uma imagem e um desenho na cabeça de vendo, primeiro, os judeus manipularem o povo e convencerem o povo sobre ou contra, a ressurreição de Jesus e apedrejarem Paulo. Apedrejaram Paulo porque Paulo foi alguém que fez uma experiência profunda de fé. Paulo foi alguém que fez uma experiência profunda de encontro com Jesus, íntimo. Veja, não é necessário, diz no Atos dos Apóstolos que ele caiu do cavalo e a conversão dele se deu a partir do momento que ele estava indo para Damasco e lá Jesus apareceu num grande feixe de luz e ele caiu do cavalo. Não significa necessariamente que tenha acontecido essa cena, mas o autor sagrado quis representar assim para dizer que quando ele se encontra com Jesus, foi tão grande o impacto na vida dele da presença de Jesus que realmente ele parece que caiu do cavalo diante de tudo aquilo que ele acreditava. Pois era um judeu fiel, perseguidor dos cristãos e daqueles que seguiam a Jesus. E de repente, ao encontrar-se com Jesus, ele tem sua vida transformada. Ao ponto de, no relato de hoje, ser apedrejado por causa de Jesus, daquele que ele encontrou, não revidar as pedras, se levantar e seguir para o próximo caminho, continuando o anúncio. Olha como é forte. A força de Deus em quem se deixa tocar por Ele. A força de Jesus, a força que tem um homem e uma mulher que encontra o Senhor. Mesmo diante das pedras, e tantas pedras, porque nós somos apedrejados de todos os lados, o encardido é o primeiro a dar um monte de pedradas e a fazer com que as pessoas ao nosso redor deem as pedradas em nós, porque não é ele que atira a pedra, Ele seduz as pessoas ao nosso redor para que lá no nosso calcanhar onde dói, naquela ferida onde dói, alguém venha e meta o dedo. E aí, com as calúnias, com a inveja, e aí com o jeito de viver, e aí com os falsos julgamentos, ou com os julgamentos e com as comparações, vêm as pedradas. Só que diante das pedradas que eu levo, ou que a vida, ou que as pessoas vão enfrentando pela vida, eu não preciso realmente revidá-las. Até porque se eu dou uma pedrada em quem me jogou uma pedra,
Eu sou igual a ele. Eu não estou fazendo nada diferente. E muito menos sendo cristão, porque isso é vingança. Simplesmente virar as costas e deixar quieto também não é a resposta. Talvez, e aí diria a psicologia. Mas aí, olha o que Paulo faz. Paulo faz um exercício interior. Eles acharam que ele estava morto. Aquele pessoal foi embora, eles estavam relutantes, eles não iam ceder para Paulo. O que Paulo faz, em vez de continuar caçando briga com eles, se levanta e parte para um novo rumo e um novo caminho, mesmo machucado. Mas porque ele acredita e ele sabe quem encontrou. Agora, veja, diz Nietzsche, se eu não me engano, quem tem um porquê, suporta qualquer como. E nos relembra isso depois, mais tarde, Viktor Frankl, quando ele fala da experiência dele num campo de concentração e quando ele fala da experiência dele do sentido da vida. Ele que viveu por muito tempo num campo de concentração e lá escapou da morte, que colocavam nas fileiras em Auschwitz, e essa casula veio da Polônia, da Jornada Mundial da Juventude, quando eu estive lá no ano de 2016, e aí tive a oportunidade de caminhar lá pelos campos de concentração, não deixaram a gente entrar nos pavilhões, porque era muita gente, mas caminhando por lá, hoje está tudo bonitinho, arrumadinho, tijolinho à vista, como tem aqui, a maioria dos pavimentos, só que cheio de grades, cheio de cercas e arame farpado. Ele disse, hoje está tudo muito bonitinho e tudo arrumadinho, mas lá muita gente morreu. Injustamente. E ele dizia assim, que lá eles colocavam as pessoas na fila e diziam assim, ó, você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá. E não diziam para quê. E de repente, um grupo ia para a câmara de gás, outro grupo ia para o trabalho. E disse que algumas vezes, e o livro é Em Busca de Sentido, se alguém quiser ler, e é muito bom e vale a pena ler, ele dizia assim que algumas vezes o guarda disse assim, vai para cá. Ah, não, volta para cá. E aí ele escapou da morte. O nosso professor de counseling, o Agostinho, que é psicólogo, ele que é também ele tem a formação dele também é em logoterapia e ele dá essa pós-graduação em logo lá no IATS, eu quero fazer um dia. E ele diz o seguinte, e ele falava dessa experiência de Viktor Frankl, do sentido da vida, e ele dizia o seguinte, sabe, porque você pode observar, ele diz assim, em todas as fotos que vocês encontrarem dos judeus que foram mortos nas câmaras de gás ou que foram entregues lá na mão dos nazistas, nenhum deles está de cabeça para baixo. E ele perguntava assim, sabe essa continuar tendo certeza para onde a gente vai? E quem a gente está seguindo? Como Paulo, para nos erguermos e seguirmos a caminhada. E isso vai surtir efeito no nosso caminho de consagração, de discernimento vocacional em todas as áreas da formação, mas vai surtir muito efeito também no nosso caminho de restauração. Quem tem um porquê, suporta qualquer como. Talvez o como que Deus possibilitou para mim e para você vivermos bem a nossa vocação e a nossa restauração é esse que nós estamos vivendo hoje, diante de uma pandemia, aqui, reunidos como família na comunidade Betânia. E é isso que Deus providenciou para nós hoje. Agora, disso que nós temos hoje, nós temos dois caminhos. Nos entregarmos às pedras e nos darmos por derrotados, ou nos erguermos e seguirmos o caminho, anunciando o Senhor que é ressuscitado. Porque a paz que Ele tem para nos dar é muito maior do que qualquer pedrada. E de qualquer dor, de qualquer pedra. E era essa certeza que Paulo tinha. Era essa certeza
que faziam que Paulo se levantasse e continuasse a missão. Olha, todo mundo percebeu que Paulo estava derrotado, diz. Todo mundo achou que Paulo estava morto. O que significa morto? Sem vida, derrotado, acabado. Mas ele se levantou. E quem puxou a frente dos outros apóstolos ainda para seguir adiante? Homem de fé. Homem missionário. Homem que nos inspira a buscar dentro de nós forças para encontrarmos o Deus da paz. Por isso, o Senhor vem dizer no Evangelho mais uma vez hoje: não se perturbe o vosso coração e não se intimide. Não se intimide o vosso coração. Acredita no Senhor, porque Ele foi para o Pai, mas Ele voltará. E diz ainda, termina dizendo que obediente, porque o Pai quis assim, Ele ainda obedeceu o Pai. E se nós soubéssemos quem realmente é o Pai, nós viveríamos como Ele, diz a palavra. Então, meus irmãos, família Betânia, você que reza conosco, a receita está dada. Difícil, às vezes, claro, porque nós temos que lidar com a nossa fragilidade, as nossas revoltas, as nossas lutas. Mas sabia que na maioria das vezes, quando a gente fere alguém, ou quando a gente agride alguém, é porque a gente está machucado? E a gente quer esconder a nossa ferida? E isso o Padre Léo falou em algumas pregações. Por isso, quando der um excesso de raiva ou vontade de retrucar alguém porque alguém falou uma palavra atravessada, se pergunte, peraí, por que isso está mexendo tanto comigo? Por que isso está tirando tanto a minha paz? O que eu preciso trabalhar aqui dentro para melhorar? Porque talvez o outro não fez de propósito. Talvez o outro foi só instrumento do encardido para tirar a sua paz mesmo e te dar uma pedrada. Para ver se você volte a perseguir como Paulo perseguia. E não tome a mesma decisão de Paulo, de mesmo sendo apedrejado, levantar-se e seguir adiante. Por isso, meus irmãos, por isso, família Betânia, nós temos ao redor, em nós, em Jesus, aquele que encontra Jesus, tem uma força, tem uma energia, tem uma luz que ninguém pode nos segurar. Quem encontra Jesus tem uma força e um poder que ninguém pode nos segurar. Quem encontra realmente o Senhor e busca com verdade, tem uma esperança renovada e tem uma força que ninguém segura e experimenta uma verdadeira paz. E paz aqui que não é ausência de luta, paz aqui que não é ausência de barulho, paz aqui que não é ausência de conflitos, mas é uma paz que vem de dentro, que me dá segurança e consistência, mesmo diante das turbulências da vida, para continuar seguindo em frente com Jesus, porque tem claro o caminho a seguir. Porque é a paz que vem do Senhor. Que o Senhor, na força do Espírito, nos ajude a encontrar essa paz. Que o Senhor, na força do Espírito, nos ajude a dar um passo a mais na direção de Jesus e acolhê-lo. E que na força do Espírito o Senhor venha ao nosso encontro e nos dê também a força de Paulo. A força de Paulo. A força de Paulo não só para poder proclamar com alta voz o senhorio de Jesus, mas a força de Paulo para suportar a dor, se preciso for, das pedradas, por causa do Evangelho e por causa de Jesus. Não é fácil. Ninguém nunca disse que seria. Mas os grandes heróis da história, os grandes santos da nossa história, não viveram nada fácil. Mas são heróis porque superaram com sacrifício, com entrega e com abandono as adversidades que a vida lhe impôs. Por isso, se eles conseguiram, na força do Espírito e na paz do Senhor,
nós conseguiremos também. Nós conseguiremos também. Por isso, caminhemos lutando em busca dessa paz. Caminhemos buscando essa paz que um dia Paulo encontrou, ao ponto de, mesmo ser apedrejado, se levantar e seguir adiante. Que o amor de Deus possa, em sua misericórdia, nos envolver e levar adiante. Jesus, manso e humilde de coração,